Nesse vídeo vou falar sobre ele, o lendário herói negro, herói branco, herói do começo, cunhado de acordo com Lygia Mata, Fujio Arcadia, e tudo que me levou a considerar ele o melhor personagem já feito de todos os tempos. Eu conheci Saijako Murano Bahamut pelo anime, e desde o anime eu já gostei muito de Fujio. O design dele é épico, toda vez que ele chega rouba a cena completamente. A voz dele é épica, era o dublador Ryo Totozaka, dublador épico que já dublou diversos personagens bons, Vale Lucifer em DxD, Shihiro Mayuzume em Kuroko no Basket, Ikki Kurogane em Hakurai Kishi no Cavalry e vários outros personagens. Acho que os únicos dubladores que estão nesse nível são os dubladores japoneses do Accelerator e Yuki Terumi. Esses três são monstros. Todo o mistério por trás desse personagem era o que me fazia ansiar por continuar essa série. Lembrando que eu peguei essa série ainda no meio. Ela acabou ano retrasado. Então isso só me fez ter mais hype para ver a conclusão dela. Depois de ver o anime, eu fiquei um bom tempo sem ver nada da série. Até que eu decidi ler a novel. Não lembro por que exatamente. E que foi aí que eu passei a gostar muito mais de Fujio. Porque como todo mundo sabe, mais de 90% das histórias, a light novel ou mangá é muito superior ao anime, muito mais detalhado. E no caso do Fujio, creio que ele foi o que foi mais cortado de todos os personagens. Ele teve 2 prólogos que foram praticamente cortados no anime. Um foi cortado inteiramente, outro muito resumido. Ele é na verdade o primeiro personagem que somos apresentados de toda a história. Ele aparece no prólogo junto com a Lygia. Entrega a espada de Tiamat a ela. No anime até mostra, mas muito resumido, só alguns segundos. Eles sequer conversam, mostra brevemente ele chegando e indo embora. Na novel vemos uma conversa entre eles. Eu posso até ler esse prólogo porque é curto. Vamos lá. A garota olhou para o céu, como se estivesse sendo absorvida. A garota ergueu os olhos para o céu escuro e profundo, como se estivesse sendo encantada por ele. No entanto, a região inferior do céu estava vermelha. As chamas vermelhas que oscilavam lentamente em toda a superfície. O país poderoso que controlava 1/5 do mundo, o castelo do Império Arcadia, estava em chamas. Um castelo feito de rocha espessa que foi erguido alto, como se tentasse se isolar do mundo exterior. A garota simplesmente olhou para o céu enquanto era cercada por faíscas que caíram no pátio. Dragões estavam dançando no céu. A batalha dos Drag Knights com suas vidas em jogo, onde eles usavam armas antigas cinza escuro sobre seus corpos. Centenas de dragões dançaram no céu iluminado por chamas enquanto uivavam. Tinham suas asas arrancadas e caíam. Você não vai fugir, pirralho? A garota se virou ao ouvir uma voz atrás dela. Havia um jovem parado ali. Um rosto bonito com cabelos prateados e olhos cor de cinza. Aquele homem, que usava uma capa com desenho refinado e estampado, agia de maneira masculina como a de um nobre. Mas ele olhou para a garota com olhos brilhantes, que faziam você pensar em um animal faminto. No entanto, a garota vestida com um vestido preto que não tinha emoções em seus olhos, não se assustou. Em vez disso, olhou para o jovem com os olhos. Foi você quem os matou? O povo desse castelo? Eu fiz. Se eu disser isso, você vai vingá-los? Tudo bem, então venha. Em vez de tremer com a pergunta lançada a ele, ele puxou sua espada com alegria. Era uma bela lâmina com várias linhas prateadas em sua superfície. Uma arma divina que era a chave para ativar o Drag Raid e controlá-los. O dispositivo de espada. Se você fez, então me mate aqui também. Que? O jovem ergueu as sobrancelhas ao ouvir o que a garota murmurou. Se o Império vai cair, então não tem nenhum outro lugar de onde eu pertença. O jovem lançou um olhar estranho e encarou a garota por um tempo. Kkkk. Eu vejo. Então você era esse tipo de pessoa. Uma dessas pessoas. Esta é uma obra-prima. De repente, ele colocou a mão na testa e riu como se estivesse louco. Apesar disso, a menina não respondeu. Isso é chato. Eu não vou te matar, idiota. O que eu me beneficiaria em matar alguém divertido como você? Quando o homem disse isso,
Ele tirou outra espada que estava pendurada em seu quadril junto com a bainha e a jogou na direção da garota. Na bainha que afundou na grama, enquanto fazia um som pesado, havia lindos ornamentos entalhados nela. Eu darei isso a você, o poder que mudará o destino. Aquele dispositivo de espada, quero dizer. Portanto, fuja enquanto leva isso com você. Este castelo irá desabar muito em breve, senhora. O homem disse isso enquanto exibia um sorriso que não continha nada da insanidade que ele havia mostrado até agora. A garota pegou a espada silenciosamente. Ela abraçou a espada que era grande demais para um corpo jovem e pequeno como o dela junto com a bainha. Depois que o jovem sorriu destemidamente ao ver isso, ele se virou e entrou no castelo. Espere. O que está errado? O jovem de cabelo prateado parou ao ouvir a voz da garota. Ele se virou com relutância. O que é aquilo? A garota apontou para o céu. O que havia era um demônio que estava destruindo o império conhecido como Mito Invicto Absoluto. Ele voou em várias direções no céu onde havia fagulhas. O único dragão cinza que estava causando estragos a destruir Dragheids que pertenciam ao império, um após o outro. Era um Dragheid gigante preto Zevish, que tinha a mesma cor do céu. Cucucu. Nenhuma ideia. Exceto para a maioria das pessoas nessa cidade, você pode chamá-lo de o grande herói que derrubou o horrível império. Um herói? O homem desapareceu enquanto a garota erguia os olhos novamente. Ela não obteve nenhuma resposta. Por isso, a garota desejava viver até encontrar a resposta. Mesmo quando o vento quente que veio de dentro do castelo tornou-se violento, em vez com que as faíscas que caíam no pátio girassem. A menina entrou no poço de água enquanto abraçava a espada que o jovem lhe dera. Quando ela desceu o poço usando a corda suspensa, havia um buraco bloqueando perto da superfície da água. Ela usou a chave que estava escondendo dentro do bolso. A garota parou logo antes de entrar na passagem. Ela olhou bem alto para o céu, que era um campo de batalha, como se ela estivesse sendo absorvida por ele. Pai, eu... A garota murmurou como se estivesse morta. Um outro prólogo que realmente me fez passar a gostar de Fujio foi o volume 3. Duas pessoas estavam olhando para o mundo, em um espaço aéreo amplo, inorgânico esférico que foi envolvido por uma luz tênue. A superfície das paredes tinha inúmeras molduras, e ali a vasta terra com muitas cidades e florestas estava sendo projetada como pequenas janelas. A dupla de um homem e uma mulher estavam sentados na sala de observação de máquinas, que fornecia todos aqueles cenários. Um deles era um jovem de rosto bonito e cabelos prateados. O homem usava um manto elegante decorado com bordas de ouros, com a aparência majestosa da realeza. Estava vestido com uma sede de sangue semelhante a uma lâmina desembaiada. Tudo bem? Só apenas fazer uma pergunta? De jeito nenhum. Se eu disser isso, o que você fará? Fazer uma introdução idiota a uma doença profissional? Mrs. Vestifer. O jovem se virou com um sorriso semelhante a zombar ou ridicularizar a relação dela. A jovem que estava vestida em roupas de empregada totalmente brancas e azuis escuras estava parada como uma sombra. Ela era uma donzela de alça que absolutamente não revelava nenhuma abertura, mesmo quando exibia claramente a vontade de se dedicar ao papel de servir e cuidar de seu mestre. Aquele lindo rosto estava sem emoção, estava apenas olhando silenciosamente para o jovem. Por que você confiou o divino Dragheid a eles? Embora seja por causa desse objetivo, mas se você pode pensar em um futuro distante, não seria um julgamento ruim permitir que aqueles caras que eventualmente se tornariam hostis a você possuíssem poder de luta? A fêmea chamada Mrs. perguntou baixinho com um tom indiferente. Depois de rir com desdém em relação a essa pergunta, o menino silenciosamente ergueu o queixo e a olhou nos olhos. As existências chamadas herói. De onde você acha que vem, Mrs.? Acho difícil entender o significado de suas palavras. Depois de hesitar um pouco, a empregada respondeu assim e o jovem riu. Você não tem lembranças de ler contos heróicos? Até mesmo um tipo de conto de fada é bom. O herói que ajuda as pessoas virtuosas é a princesa, e derrota os monstros e líderes do mal. De onde eles nasceriam neste mundo que não é um conto? Eles são arranjados pelos poderes constituídos. Acho que sim. Uma existência sobrecarregada com um papel conhecido como herói, alegando ser justiça e lutando contra o inimigo. Em direção às palavras de Mrs., o jovem silenciosamente estreitou os olhos e ergueu o canto de sua boca.
Isso está incorreto, Mrs. A coisa de chamar herói é certamente a população. A população, sem mostrar qualquer expressão facial, Mrs. apenas retornou a pergunta. Isso mesmo, Mrs. Você que estava dormindo não saberia, mas a maior parte deste mundo é assim. Não existe tal herói que começaria a lutar intencionalmente por uma grande causa. Tanto os humanos quanto os animais, a menos que enfrentassem um perigo em uma luta, viveriam perseguindo as pequenas moedas penduradas diante de seus olhos. Mesmo os cavaleiros, se tivessem de perder a recompensa de seu senhor feudal, seriam reduzidos a bandidos para evitar a subsistência. Isso é o que chamamos de instinto de uma pessoa, de um ser vivo. Então, o que obriga esses caras a lutar? Uma grande causa? Um senso de justiça? Um senso de dever? Não é isso. Com esse tipo de mentalidade de auto-sacrifício, as massas nunca se moverão. Apenas o som fraco de Mrs. recuperando o fôlego poderia ser ouvido. O que move esses caras é sempre a autopreservação. Nesse caso, para aqueles que não têm nada, você apenas colocá-los sobre magia, concedendo a eles a poderosa arma conhecida como Draghide, informando-os das localizações das ruínas que abrigam tesouros, mostrando-lhes o inimigo chamado Abismo e, finalmente, permitindo que adquirem um poder sabor da vitória. Passo a passo, aqueles caras começarão a se mover para proteger seus próprios interesses, e naturalmente o assim chamado herói seria reduzido a um tolo. Cortando suas palavras uma vez lá, o jovem de cabelos prateados se levantou. Enquanto olhava para a janela de máquinas que projetava inúmeras paisagens, sua boca de repente formou um sorriso. Para abrirmos todas as ruínas, heróis são necessários. Essa razão por si só é mais do que o suficiente para dar o divino Draghide a eles. Daqui em diante, o conflito entre as nações se intensificará ainda mais. Mesmo uma empregada doméstica como você acabaria por ser obrigada a atuar, sabe? Eu entendo a história, mas nesse caso, pela sua lógica, isso não significa que não existe coisas como um herói neste mundo desde o início? Em relação à pergunta de Mrs., a presença do jovem que até agora revelava um sorriso forçado mudou. Quando aquele par de olhos cinzentos que beiravam a ansiedade se arregalaram, ele murmurou: Não, isso está errado. Apenas por um instante, enquanto construía suas palavras, o homem mostrou um sorriso malicioso. Eu sou a exceção, a única exceção. Só eu sou o verdadeiro herói autêntico, Mrs., ao contrário daqueles caras. O jovem de cabelos prateados começou a sair da sala do observatório ao mesmo tempo em que disse isso. É hora de dar o próximo passo em movimento. Envie uma mensagem para o terceiro princesa imperial, Mrs., como você manda. Depois que a empregada curvou a cabeça cortesmente, ela fechou a porta após a partida do jovem. Quando ela tocou a superfície da mesa com a ponta do dedo e controlou a maquinaria da sala, Mrs. murmurou baixinho. Você acha mesmo? Fujo. É muito interessante o fato do Fujo dizer que são os heróis da população, porque é essa a verdade. No nosso mundo também. Não existe país bom, não existe governo bom. Existem países onde tem pessoas que lutam por seus direitos e não permitem que sejam abusadas pelo poder do governo. É só isso que existe. A população controla tudo. Nós temos o poder. Se nós não permitíssemos, nada disso aconteceria. O governo deveria temer os cidadãos comuns, e não o contrário. Na Inglaterra e em outros países desenvolvidos, eles são desenvolvidos não é porque o país é bom, é porque as pessoas não aceitam absurdos, não se curvam. O Brasil é um ótimo país. Como não seria? É um dos países mais ricos em recursos de todos, mas as pessoas que vivem nele permitem que esses recursos sejam mal usados, que nós sejamos explorados. Eu gosto muito de ver a dualidade, por assim dizer, de Fuji durante a série, como frequentemente sendo descrito como uma besta faminta, mas ao mesmo tempo alternando com uma personalidade gentil, que sempre foi a verdadeira e a outra é mais uma fachada na realidade. Fuji é quem move tudo nessa série. Praticamente todos os personagens principais dessa série só se tornaram o que são por Fujio. Lux, Licia, Greifer, Aéreo, Singlen, que é meu segundo personagem favorito dessa série, muito épico, só se tornou forte por Fujio. Tem outras frases de Fujio que eu também gosto muito, que é depois de Fujio trair Lux, que ele diz a ele, não sei se exatamente essas palavras porque eu não peguei a fonte,
mas algo do tipo: Lux, você não tem o calibre para ser rei. Você não foi capaz de ver eu, o mal que estava na sua frente o tempo todo. Você não enxergou, e é por isso que você perdeu tudo. E é por isso que você é o mais fraco. Você não é nem mesmo capaz de ter a determinação de matar todos aqueles que fazem o mal. A maioria dos personagens de anime ou focam muito no coletivo ou em salvar o indivíduo próximo a eles. Quem foca no coletivo acaba saindo como um vilão, mesmo tendo objetivo heróico, pois ele ignora o sofrimento de todos que estarão se ferindo para que ele cumpra seus objetivos. O famoso "os meios justificam os fins". Podemos usar Fiamma como exemplo desse tipo de personagem. Quer salvar o mundo, mas não liga para o que vai acontecer com as pessoas no processo. Mas Fujo é diferente. Ele não é nenhum desses dois tipos de personagem, porque na verdade ele é os dois. Ele tem um objetivo maior, que é a salvação da humanidade como um todo, mas também foca na salvação de pessoas isoladas. Como mostrado no prólogo, no primeiro prólogo da história, que é o que eu li, que é que ele entrega a espada para a lixa, né? É claro que é impossível seguir esses dois métodos à risca o tempo todo, mas ele faz o melhor para estar no equilíbrio entre eles. Por isso é diferente. É daqueles personagens que você realmente consegue simpatizar, mesmo que não concorde 100% com os métodos dele. É um dos personagens mais determinados que eu já vi de todos os tempos dos animes, passando mais de 1000 anos tentando salvar a humanidade. Sim, Fujo viveu mais de 1000 anos, pois teve seu corpo fortalecido com o Elixir do Batismo. O Elixir do Batismo é um meio que foi criado para fortalecer todos os órgãos do corpo da pessoa, despertando por eles e aumentando a longevidade, bem como também aumentando o tempo em que pode usar os Drag Raids. Porém, existem limites. A dor do procedimento é tão excruciante que a maioria das pessoas morreria caso fosse tentar aplicar em somente uma parte do corpo. E mesmo que você aguente, ainda existem limites. Geralmente é usado em somente um órgão, como por exemplo um olho. Quando usado no olho, costuma despertar poderes oculares ou relacionados a ilusões. Para metade do corpo aguentar o procedimento, é necessário um nível de força de vontade sobrenaturalmente alto e uma aptidão completamente fora do comum, que é o caso de Singlen Shalbrit. Seu corpo foi fortalecido a um ponto onde ele foi capaz de ganhar o poder de voltar da morte uma vez. E Fujo foi a única pessoa na história da humanidade que conseguiu ter o batismo aplicado em todos os seus órgãos. Foi dito que uma pessoa como essa nunca mais vai aparecer. A chance de um batismo aplicar em todos os órgãos dar certo em ser humano é dito ser inferior a 0,1%. Ele foi realmente a primeira e última pessoa a conseguir isso. Galera, esse vídeo deu mais de 36 minutos, cara, ficou extremamente gigante. Então eu resolvi dividir em duas partes. Eu vou postar metade agora, e talvez amanhã ou algum outro dia eu poste a outra. Mas já está gravado aqui, é só editar.